Oi, oi, oi! Começando aqui a nossa aula da semana. Bora lá, vamos começar e hoje a gente vai falar sobre como anunciar no Facebook e Instagram. E esse assunto ele é bem propício porque a gente sabe, né, que o Dia dos Namorados está chegando, então nós aí empreendedores precisamos começar a preparar as nossas estratégias de vendas, não é verdade? Então, boa noite para quem está chegando, boa noite, querida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente já precisa começar a pensar aqui em estratégias para vender, né? Já pensando aí no Dia dos Namorados que já tá quase lá, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar sobre o que é necessário aí para a gente anunciar no Instagram e no Facebook e ter resultado, beleza? Então, bora lá, bora começar. Já vamos começar aqui arrebentando aqui no conteúdo, tá? Então, vamos lá. O que é importante a gente saber? Tem alguns truquezinhos, assim, eu diria, para a gente conseguir ter resultado aí nas campanhas de anúncios nas redes sociais, tá? Primeiro, a gente precisa saber criar a nossa imagem, o nosso vídeo, né? A arte que a gente vai utilizar ali na campanha, tá bom? Então, esse é um passo muito importante. O que eu vou dar de dica aqui para vocês já? Então, olha só, gente, se atentem a essa dica. Tem a aluna lindona aqui, Analia. Oi, Analia, tudo bem? Ela tá dizendo que ajuda. E realmente, ó, essas dicas aqui vão ajudar muito, tá? Então, bora lá, ó. Primeiro, é importante, vai salvando, tá? Quando aparecem anúncios para você, que você gostou do anúncio, que você achou esse anúncio interessante, gente, salva. Vocês já viram que tem uma bandeirinha ali para você salvar o post quando você quer ver depois, por exemplo? Clica ali e salva esses anúncios, começa a salvar, cria uma pastinha, você tem a opção de criar, quando você clica em salvar, ele vai te dar a opção de selecionar uma pasta ou criar uma nova. Então, cria uma pastinha só para você colocar ali os anúncios que você gostou, que te chamaram a atenção. Esses anúncios não precisam ser anúncios de concorrentes suas ou seus, né? Não precisa de ser de negócios do mesmo mercado que o seu, tá? Se você achou que o anúncio estava interessante, que ele tinha alguma coisa ali de relevante, que ele te chamou atenção de alguma forma, salva, tá bom? Então essa é a primeira dica que eu vou te dar. Por que você vai salvar? Quando você for criar o seu anúncio, você pode dar uma olhada lá e se inspirar, ver, tirar ideias, ver como é que a pessoa abordou ali no texto, o que ela fez na imagem ou no vídeo, né? Se inspirar para criar um vídeo parecido, enfim, tá? Então, essa aqui é uma dica valiosa, tá? Vá salvando, não precisa salvar qualquer anúncio, né? Salve aqueles anúncios que te chamaram a atenção, que você achou assim, olha, isso aqui me chamou a atenção, isso prendeu a minha atenção por alguns minutos aqui, esse aqui talvez seja um estilo que vai valer a pena eu trabalhar aqui nos meus anúncios também. Então vá fazendo isso, vá salvando aí para você ter referências ali na hora de criar o seu anúncio. Falou? Primeira dica, tá? Outra dica, ainda nessa parte do criativo, né? A gente chama a imagem ou o vídeo que você vai utilizar aí na sua campanha de anúncios, a gente chama isso de criativo, tá? Então é a arte, né? É a imagem, o anúncio, essa parte aí é o criativo. O que a gente precisa então colocar aqui no nosso criativo? Tá? A gente precisa ter alguma coisa ali que atraia de cara, que seja diferente, né? Que não pareça um anúncio, gente. É muito bacana quando você cria um post que não parece anúncio e você coloca ali esse post como anúncio, tá? Então, assim, porque o nosso cérebro, ele sabe identificar.
tá? Tem isso. E quando a gente vê que é anúncio, normalmente o que a gente faz? Ó, passa o dedinho para cima, né? A gente rola para cima. Então, é legal a gente criar anúncios que não pareçam anúncios, tá? Não é ali, compre agora, entendeu? Esse tipo de coisa, já de cara a pessoa identifica que é anúncio e ela nem vai dar muita atenção, ela nem vai ler. Mas quando você vem com conteúdo, né? E a gente vai falar já já sobre conteúdo. Quando você vem com conteúdo, você consegue envolver a pessoa antes de ela perceber que aquilo é um anúncio, tá? Então, essa é uma dica super valiosa também para você ter resultados aí nos seus anúncios, tá? Quem tá aqui comigo, que tá gostando, mas só quem tá gostando, gente, quem tá gostando dessas dicas aqui, já vai clicando aqui, botando o dedinho nesse aviãozinho aqui, ó, e enviando aqui essa live para pelo menos mais 5 pessoas, beleza? Quero aí todo mundo convidando alguém, eu ensino isso em todas as minhas aulas, tá? Eu quero gente convidando alguém aqui para participar com a gente, por quê? Porque quando a gente convida um Instagram, né? Isso acontece com o Facebook também, com qualquer rede social ali. Quando a gente convida, a rede social vai entender que aquele conteúdo está sendo relevante. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai entregar aquele conteúdo para mais pessoas, tá? Então, bora lá, todo mundo aí que tá gostando, aperta o dedinho aqui no avião e compartilha com pelo menos 5 pessoas, fechou? Então, bora lá. Então, assim, a gente tem que ter um design atraente, né? A gente precisa fazer com que o nosso anúncio não pareça necessariamente um anúncio, né? Que ele envolva aquela pessoa que tá vendo ali antes mesmo dela perceber que é um anúncio, tá? E aí, tem algumas dicas para se fazer isso. A primeira delas é a gente trabalhar aquele conteúdo do anúncio com conteúdo, com algo mais, tá? Com algo que agregue valor ali para aquela pessoa que tá vendo, né, aquele seu anúncio, ok? Então, não precisa ser só, olha que lindo o meu produto, né? Olha a foto do produto, clique aqui para comprar. Não, gente, vamos falar de conteúdo. Se eu vou vender botas, por exemplo, né? Tá chegando frio e tal, em alguns lugares já chegou, né? E, vou vender botas. Eu não vou colocar a foto da bota simplesmente e aí clique aqui para comprar. Não, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre tipos de combinação, eu vou colocar um look completo com a bota, eu posso botar a imagem da bota do lado e um look completo utilizando uma bota naquele estilo. E aí colocar uma chamada para falar sobre o estilo, por exemplo, conheça os estilos ideais de looks para cada tipo de bota, por exemplo, enfim, tá? Então você cria uma chamada, cria algum conteúdo que a pessoa vai querer ler, que ela vai querer aprender, que ela vai querer conhecer ali naquela sua postagem, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. E aí, como é que eu posso fazer isso, Aline? Como é que eu posso criar esse conteúdo? Tem uma regrinha que ajuda muito para quem tá querendo ali criar um post. Isso serve tanto para posts quanto para anúncios, beleza? Então, assim, essa regrinha, tá? Ela é a aplicação do ciclo AIDA. O ciclo AIDA é um método aí para você aplicar em todas as suas postagens e inclusive nos seus anúncios também. E como é que ele funciona? Como é que funciona esse método? AIDA é uma sigla, tá? O A é de atenção, I de interesse, D de desejo e o novo A ali de ação, o último A de ação. Então, o que isso quer dizer? Eu vou aplicar o AIDA, então eu vou aplicar atenção. Como é que eu vou chamar a atenção? Uma imagem bacana, uma imagem que se conecte ali com o meu público, né? Então, dependendo do que eu vou vender ali, eu tenho que estar representando esse público que eu quero atrair. Se eu vou trabalhar um post, por exemplo, eu sou dentista e eu vou trabalhar um anúncio de um post
para atrair pacientes. Eu sou dentista odontopediatra, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma imagem que tenha criança, de repente que tenha um brinquedo, alguma coisa relacionada com o universo de quem eu tô querendo atrair, né? Ah, mas a criança não vai ver meu post, ou a criança não tem o poder de compra. Gente, a mãe vai se sentir atraída quando ela vê coisas que são do interesse do filho dela, da filha dela, que tem ali aquela idade, ok? Então, isso vai chamar a atenção, sim, das mães, dos pais, né? Que são aquele público ali, tá? Cláudia Valéria tá falando aqui que trabalha com cosméticos. Já já a gente vai dar um exemplo de cosméticos, Cláudia. Então, o que que acontece? Eu vou pegar ali aquele conteúdo, aquela imagem, né, que conecte mais com esse público e tal, e vou trabalhar ela na minha postagem, ok? Então, é importante a gente já pensar ali numa imagem, num vídeo que traga elementos ali que conectem para esse público que eu quero atrair, beleza? Então, esse é o primeiro ponto da atenção aí do ciclo AIDA. Além da imagem conectar, né, ou elementos naquela imagem ali conectar com esse público, eu tenho que trabalhar alguma chamada, tá? E aqui vem um ponto muito importante. Facebook e Instagram, eles não gostam muito de muito texto, tá? Nos seus posts ali de anúncio, tá? Então, quando você vai usar uma arte para anúncio, ela tem que ter um número mínimo, assim, de texto. Quanto mais texto, menor é a entrega, tá? Por que o Facebook faz isso? Porque ele já sabe disso, isso é comprovado cientificamente, que quando tem muito texto, normalmente o nosso cérebro já consegue identificar que aquilo é um anúncio, que é uma campanha, né, que é uma propaganda. E aí, normalmente a gente não dá muita atenção. Então, para ele evitar de ficar veiculando um anúncio que não vai dar retorno, porque as pessoas não vão olhar, não vão clicar, porque elas já percebem de cara que aquilo é um anúncio, então ele nem veicula anúncios que tenham muito texto, tá? Mas pouco texto, algum texto, né, é sempre bom, tá? Por quê? Porque você tem que incrementar a chamada aí do que você quer abordar, né? Então vamos pensar aqui no exemplo aí do nicho de produtos de beleza. Eu vou colocar, por exemplo, uma foto de uma maquiagem muito bonita, por exemplo, e vou colocar aqui o segredo para base não craquelar, por exemplo. Então, eu vou colocar ali uma chamada no topo do post com uma maquiagem bem feita e tal, e vou colocar essa chamada. Quando a pessoa lê essa chamada, poxa, deixa eu saber, né? O que precisa fazer para a imagem não, para a base não craquelar, por exemplo, né? Então, quando eu faço isso, o que eu tô fazendo? Eu tô atraindo a atenção e fazendo com que a pessoa queira saber mais, tá? Então, eu tô despertando, além de chamar atenção, eu tô despertando o interesse, tá? E aí o interesse entra, o segundo ponto aí do ciclo AIDA. O A é de atenção, então usei uma imagem, um layout, elementos que conectem com esse público que eu quero atrair, né? E depois eu coloquei uma chamada, alguma coisa que faça com que a pessoa deseje conhecer mais, saber mais sobre aquilo que eu vou falar naquele post. Então ela vai desejar ler ali o conteúdo do post para saber um pouco mais, tá? Quem, por exemplo, que usa maquiagem sempre, né, que não quer saber o segredo, por exemplo, para a base não craquelar, né, para não ficar as manchinhas, as marquinhas, né, de expressão ali aparecendo. Às vezes a pessoa faz aquela maquiagem linda e tal, e daqui a pouco a base tá marcando todinha e foi por água abaixo, né? Enfim, tá? Então eu vou colocar uma chamada, alguma coisa assim, para despertar o interesse. Vocês viram que eu não dei exemplos falando para você chamar atenção para o seu produto ali, colocando, olha, promoção, nem nada assim, porque, gente, voltando ao que eu falei agora há pouco, você vai abordar no seu anúncio conteúdo. A gente tem que pensar o seguinte, a pessoa que vai ver o anúncio, ela não quer
comprar o nosso produto, ela quer resolver algum problema dela, ela quer resolver alguma necessidade dela, ela não tá ali no Instagram, no Facebook para comprar. Tá? Ela não tá passeando ali para comprar. Ela tá olhando para se entreter, para se relacionar, né? Então as redes são de relacionamento. Ela tá ali para se relacionar, para ver coisas de amigos, curtir as coisas dos amigos, dos familiares, conhecer coisas diferentes, se entreter e se relacionar. Né? Em resumo é isso. Então ela não tá com foco em compra. Quando a gente fica ali, olha, promoção, olha, compre aqui, a gente acaba atraindo só aquelas pessoas que sabem que estão precisando daquilo ali e a hora que verem ali a nossa postagem vão querer clicar para comprar porque elas já estavam precisando. Quando eu faço essa atração por meio de conteúdo, o que eu tô fazendo? Eu tô envolvendo as pessoas, tá? E aí ela vai se aproximar, e aí depois que ela se aproxima, ela vai perceber a necessidade dela do meu produto. No exemplo do produto de beleza, da base, por exemplo, o que eu posso falar? Posso falar, olha, você vai querer eu tenho aqui, né, uma maquiagem bem feita e tudo mais, com uma base que não craquela e tal. Como que eu consegui isso? Eu consegui isso passando um bom primer embaixo. Esse primer aqui é específico para isso, a marca é tal, entendeu? Então aí eu tô fazendo a propaganda do meu produto. A base, tô dando um exemplo aqui, tá? A base pode ser qualquer uma, desde que você tenha uma boa preparação de pele antes, porque isso é o que vai evitar que fique passando, né, a transpiração ali para a base, por exemplo, e evitar de a base craquelar. Então, assim, você tem que escolher produtos que não tenham tal substância, como esse aqui, por exemplo, que eu tô divulgando. Então, quer dizer, quando você mostra para a pessoa algo, né, resolve uma necessidade dela, ela vai perceber que ela precisa do seu produto. A pessoa não entrou lá querendo comprar um primer, por exemplo, mas de repente ela vai perceber que ela precisa. E como que ela percebe isso? A partir do seu conteúdo, ok? A Glau, ela tá dizendo aqui, alguma palavra de impacto para ajudar na venda de laço? Vamos pensar, Glau, a gente vai evoluindo aqui, já já a gente pensa em alguma coisa. Mas de cara, o que eu falo para você? Você tem que focar no que as mães querem de verdade. Quando ela compra um laço, ela não quer simplesmente comprar o laço. Ela quer o quê? Ela quer ver a filha dela, a bebê dela linda. Ela quer os elogios que as pessoas vão tecer sobre a filha, sobre o quanto que ela tá linda, bem arrumada. Ou então ela tá comprando para um evento, né? Ela quer levar a filha num evento, é a festinha do aniversário de um aninho, ou então é a festinha de uma amiguinha, é uma reunião da família, enfim, ela quer, na verdade, as pessoas admirando o quanto a filha dela tá linda, né? Ela não tá querendo ali comprar o laço. Se ela conseguisse que as pessoas admirassem, sem precisar gastar comprando roupa, sapato, laço, enfim, ela faria, entendeu? Na verdade, não é a vontade dela comprar o laço, a vontade é ver a filha toda linda e arrumada. Então, começa a pensar aí em que coisas que você pode falar no seu conteúdo, do seu anúncio, para atrair esse tipo de público, tá? Então, o que a pessoa vai querer? Tudo que está relacionado a ter a filha dela bem arrumada, ou ter registros da filha linda, né? Toda arrumadinha, registros da filha bebê, né? Então, assim, olha, que tal para sua sessão de fotos você fazer uma combinação assim, assim, assado e tal, para tirar fotos lindas da sua bebê no Natal, na Páscoa, nisso, naquilo. Então, quer dizer, pega essas datas e trabalha um conteúdo assim, tá? Essa é uma dica legal aí para o seu nicho. Bom, então como eu falei para vocês, tem que ter um design atraente, uma imagem que conecte, tem que ter um conteúdo. Então, aplicando o ciclo AIDA, a gente vai ter a atenção, chamando pela mensagem ali, a gente vai ter o interesse, né? Que aí você coloca uma chamada ali, a pessoa vai despertar para querer saber mais. Aí depois você tem o desejo. O que é o desejo? Vou despertar o desejo ali. É o quê? Então, depois que eu contei, por exemplo,
exemplo, que tem um primer que vai evitar que a base craquele, aí o que eu falo? Falei, esse primer é esse aqui, ó, esse primer é o primer dessa marca, o primer que não tem tal substância, assim, assado e tal. Então, eu fui, informei a pessoa vai, poxa, então eu quero um primer desse, ele vai resolver todos os meus problemas. Então, eu despertei o desejo, tá? E aí, depois que a pessoa entendeu o que ela precisa, por exemplo, para ter uma maquiagem com uma base que não craquele, tá na hora de eu fazer a oferta, de eu chamar essa pessoa para ação. Então, eu vou falar, ó, se você quiser saber, por exemplo, como adquirir esse primer a um preço promocional ou com um kit, né, exclusivo, clica no link da bio e entre em contato comigo, entendeu? Então, aí você pega e chama a pessoa para ação. Você fala exatamente o que ela precisa fazer. Clicar no link da bio. Nesse caso, a gente está falando de anúncio, então clique no botão aqui embaixo e conheça, né, as opções, informe a sua região para a gente verificar para você a entrega, enfim, tá? Então você deixa claro o que a pessoa precisa fazer. Você vai chamar ela para ação. Beleza? Até aqui tudo entendido. Vamos lá, comentem aí pra mim se você entendeu, coloca um joinha aí pra eu saber que você entendeu, que tá tudo claro pra você até aqui, tá bom? Bom, outro ponto importante de fazer um anúncio que dê resultado, um anúncio que realmente, né, traga traga clientes, né, para o meu negócio, eu saber direcionar aquele anúncio para as pessoas certas, tá? O que são essas pessoas certas? É o meu público. Então, assim, eu preciso definir quem é o meu público ali para aquele anúncio. Que público eu quero que visualize aqui, né, essas informações desse anúncio, tá? Então, assim, lembrando que a gente falou antes? A minha imagem tem que trazer elementos, a minha imagem é o meu vídeo, né? Tem que trazer elementos que conectem com o público que eu quero atrair. Então, lá no início, antes de eu criar a minha campanha, eu preciso definir quem é o público que eu quero atrair com esse anúncio, tá? Então, importantíssimo, imprescindível você definir isso. Se você vai trabalhar, por exemplo, um anúncio para pessoas que já são suas clientes, que já te conhecem, já te seguem, você pode, por exemplo, fazer uma abordagem no seu anúncio. Se você vai fazer um anúncio, por exemplo, para atrair pessoas novas, pessoas que não te conhecem ainda, sua abordagem pode ser outra, né? Então, assim, a sua comunicação, ela tem que estar alinhada com o público que você quer atrair, tá? Tem vezes que a gente consegue usar um criativo só, ou seja, uma imagem só ou um vídeo só, para atrair qualquer público, né? Qualquer público entre aspas, tá, gente? Qualquer público dentre esses que eu falei. Gente que já me conhece ou gente que não me conhece ainda, tá? Tem muitos casos que a gente consegue fazer uma arte só para trabalhar esses dois tipos. Porém, eu sempre tenho que estar bem claro para mim quem é esse público. São mães, por exemplo, são, né, no caso dos laços aí, são mães de crianças pequenas até 12 anos, por exemplo, né, meninas, né? Então, assim, eu tenho que ter isso bem claro ali para eu alinhar o conteúdo do meu anúncio, tá? Então, tem 3 tipos de público, gente, principais aí que vocês podem usar e devem, tá, usar nas campanhas de anúncios de vocês. Vou falar aqui para vocês agora de cada um deles. O primeiro tipo é o de envolvimento. Quem é o público de envolvimento? Público de envolvimento é aquele público que já se envolve com as minhas postagens. Então, é aquele pessoal que já me curte no Instagram, que já comenta nas minhas postagens, que assiste meus vídeos. Esse é o público de envolvimento, ok? Então, esse é o primeiro público. O segundo público é o público de semelhante, que a gente chama, um público semelhante. Público semelhante o Facebook, ele permite, quando eu vou criar um anúncio para Facebook ou Instagram,
Vocês sabem, né, que o Facebook e o Instagram, eles pertencem à empresa Facebook, tá? Então, quando você vai criar um anúncio, você consegue criar um anúncio para o Instagram, tudo lá dentro da plataforma do gerenciador de anúncios do Facebook. No mesmo lugar você cria tanto para o Instagram quanto para o Facebook, tá? E aí, lá, ele te permite criar um público semelhante ao público, por exemplo, que já te segue, que já te acompanha, tá? Então essa é uma opção bacana de tipo de público para você direcionar seus anúncios. Pessoas que já têm um comportamento parecido nas redes sociais com aquelas pessoas que já costumam gostar do seu conteúdo, tá? Então isso faz com que você aumente as chances, né, das pessoas te curtirem. Por exemplo, eu vendo laços e eu tenho ali mães que me acompanham, que já gostam e que curtem tudo mais. Então vou criar um público semelhante dessas mães, desse pessoal que já interage comigo, tá? Então aí é um público novo que não interage com o meu perfil ainda, mas que reúne as mesmas características ali daquelas pessoas que já acompanham o meu perfil, que já gostam do meu conteúdo, tá? Então esse é o público semelhante. A gente costuma chamar o público semelhante também de lookalike. Lookalike é uma expressão em inglês, né, para dizer que ele parece com aquele público que a gente já possui, né? Aquele público que já nos acompanha, por exemplo, tá? Eu posso gerar um público semelhante também, olha que bacana isso, gente. Eu posso gerar um público semelhante também daquela minha lista de clientes, tá? Então, digamos que eu sou dentista, né? E aí eu tenho uma lista de pacientes ali, os contatos de paciente. Eu posso carregar essa base lá no Instagram, no Facebook, no gerenciador de anúncios do Facebook. Eu carrego essa base de dados lá, né? É uma planilha, normalmente você exporta aí do seu sistema, por exemplo, essa lista de clientes, tá? De pacientes, e aí você pode importar isso lá para dentro do gerenciador de anúncios e ele pode criar um público semelhante a esse que você passou nessa listagem, ok? Quanto maior a sua listagem, maior é a amostragem, né? E aí a ferramenta vai trazer um público mais preciso. Então, se sua lista for muito pequena ainda, você não vai ter bons resultados, tá? O ideal é que a sua lista seja maior para você conseguir resultados melhores aí com a criação desse público semelhante, tá? Você pode usar público semelhante também para uma outra questão, que é a seguinte: você quer, por exemplo, eu vou direcionar para trazer clientes novos, e aí eu não quero que esse anúncio seja mostrado para quem já é meu cliente, por exemplo, porque esse anúncio específico que eu estou fazendo aqui é para atrair pessoas novas. Então, eu posso pegar essa lista, essa mesma lista de pacientes, de clientes que eu já possuo, carregar lá e selecionar para excluir essas pessoas do meu público. Por quê? Porque ele vai mostrar o anúncio para várias pessoas, menos aquelas pessoas ali que eu coloquei naquele arquivo, tá? Então essa é uma opção também. É uma forma também da gente utilizar aí a nossa lista de clientes, tá? Outra forma também de usar, outro tipo de público também, que é muito importante, é o público de interesse. O que é esse público de interesse? Eu vou listar ali, o Facebook te permite isso, o gerenciador de anúncios tem essa opção lá, você listar, você pesquisa, na verdade, lá na plataforma e vai selecionando, tá? Opções ali relacionadas a características, interesses dessas pessoas que você quer trazer. Então, eu posso colocar, por exemplo, mães, né? Mães com filhos de idade de 0 a 2 anos, por exemplo, tá? Mães e pais, né? Eu posso colocar lá, na verdade, tá pais, e aí depois você seleciona que você só quer mulheres, e aí você traz só as mães, então, tá? Enfim, você vai selecionar esses interesses. Eu quero gente, por exemplo, que se interessa por Big Brother, tá? Então eu posso selecionar também. Lá tem esse tipo, inclusive, pessoas que demonstraram interesses em páginas relacionadas a Big Brother, por exemplo,
tá? Ah, Aline, para que eu quero isso? Para você, se você conhece o seu público, gente, se você conhece as características do seu público, você vai usar isso para você atrair as pessoas certas lá no seu anúncio, tá? Para você direcionar o seu anúncio para aquelas pessoas certas, para aquelas pessoas que têm a maior chance, né, de interagir com aquela sua postagem, de fazer o que você tá pedindo, tá? Então, assim, por exemplo, pessoas que se interessam por prótese, tá? Prótese dentária, pessoas que se interessam por sorriso. Então, esses são interesses, por exemplo, que eu posso usar ali para direcionar minhas campanhas de anúncio se eu sou dentista, tá? Então, esses interesses existem lá e a gente pode filtrar. Você pode pesquisar, tem vários interesses, tem países também, então se você quer direcionar para um país em específico, né, você pode colocar, tá? Você pode colocar também para direcionar para regiões, tá? Então assim, eu moro, por exemplo, em Brasília, né? Então eu posso colocar para direcionar ali para regiões específicas em Brasília, né? Digamos que eu tenho um estabelecimento que fica ali no Sudoeste, por exemplo, que é um bairro aqui de Brasília. Então, eu posso colocar que eu quero direcionar para pessoas ali na região do Sudoeste, né? Nas proximidades do Sudoeste. Eu especifico, inclusive, o raio, tá? De distância. Então, ali do Sudoeste, eu posso colocar ali 5 quilômetros, tá? De distância, por exemplo, o raio, né? De alcance ali. Então, lembrando que quanto mais específico o meu público, no sentido de restringir muito, tá? De fosse uma região muito específica e apenas aquela região, se o público fica muito pequeno, aí o custo do anúncio aumenta, tá? Então é importante se atentar para isso. Você tem que restringir, você pode restringir pela sua região, mas toma cuidado e fica observando isso e acompanhando o resultado ali da sua campanha de anúncio, tá bom? Bom, então falamos aqui dos 3 tipos principais de público: público de envolvimento, público de semelhante, né? E o público de interesse. Esses são os 3 tipos principais, tá? Bom, e Aline, eu já vi ali que quando eu faço um post, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, aparece ali para mim, assim que eu posto, a opção ali de promover aquele post. Então, eu tenho a opção de tornar aquele meu post um anúncio. É uma boa fazer isso? Gente, aquela opção ali, ela existe para quem não sabe utilizar o gerenciador de anúncios, tá? Explicando o que é o gerenciador de anúncios. Como eu falei para vocês, o Facebook e o Instagram, eles têm uma plataforma onde você cria os anúncios para essas duas redes sociais, tá? Que é o gerenciador de anúncios do Facebook. Então, lá você consegue criar anúncios para essas duas redes. No gerenciador de anúncios, a gente tem várias opções, tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Essa criação de público, você ter a opção de salvar, você ter a opção de subir uma lista de clientes sua, tudo isso só é possível lá no gerenciador de anúncios, tá? Então, assim, um anúncio criado lá pelo gerenciador, ele vai te dar muito mais opções, você vai conseguir criar um anúncio muito melhor no sentido de trazer mais resultados para o seu negócio, tá? E isso quem tá falando não sou eu, tá? Isso o próprio Facebook, os consultores lá do Facebook, eles orientam isso. Se você sabe utilizar o gerenciador de anúncios, utilize. Por quê? Porque aquela opção promover, ela é uma opção mais restrita, ela tem menos recursos, isso impacta no alcance do seu anúncio, tá? Então, se você quer fazer um anúncio que realmente te traga resultados, o ideal é você criar o seu anúncio lá pelo gerenciador de anúncios. Aline, como é que eu acho o gerenciador de anúncios do Facebook? Dá um Google, coloca lá, gerenciador de anúncios Facebook, tá? Você vai encontrar lá o gerenciador.
tá bom? Então, a opção promover, ela é uma opção para você fazer anúncios no Facebook e no Instagram, mas ela é para quem não sabe utilizar o gerenciador de anúncios, porque com o gerenciador você vai ter muito mais opções. Ah, Aline, eu quero utilizar o gerenciador de anúncios e não sei como fazer, né? Não sei como começar. Bom, então você pode procurar lá no Google primeiro, né? E aí você entra com o mesmo login seu lá do Facebook, seu login normal lá, né? De usuário comum, tá? Não é de empresa nem nada. Você vai ter que criar ali, vai acessar o gerenciador de negócios ali e vai pedir para entrar para dentro do seu gerenciador de anúncios, tá? Lá dentro, a primeira coisa que abre para você é o gerenciador de negócios, e aí você vai selecionar para qual página, qual conta de anúncio você quer ir, você vai lá para o gerenciador de anúncios. E ali vai ter um botão mais, assim, você vai criar a sua primeira campanha. Quer entender melhor como fazer isso, passo a passo? Eu disponibilizei hoje, tá? Um treinamento, um mini treinamento, bem passo a passo, bem simples, bem direto ao ponto mesmo, para em uma sentada você conseguir criar o seu anúncio utilizando o gerenciador de anúncios do Facebook, ok? E esse mini treinamento tá com uma oferta assim ridícula, tá imperdível, tá disponível no link da minha bio para quem quiser, tá? Aproveitar essa oportunidade. Vocês vão ver lá, vocês assim não acreditam, o preço tá realmente ridículo, tá? E como é que, e por que, né? Por que a gente colocou esse preço? Não vou contar para vocês, vocês entrem lá para olhar. A gente colocou esse preço justamente porque a gente está vivendo um momento aí que os negócios não estão podendo abrir muitas vezes, ou se abre, tá com um fluxo pequeno de clientes, né? Por conta aí do distanciamento social. Então, é uma forma de ajudar os negócios, tá? A chegarem até os seus clientes, até o seu público. Ó, a Cláudia Valéria falando aqui, que comprou agora à noite. Ó, joia, Cláudia, tamo junta. Então, é isso, tá? É uma oportunidade para vocês aprenderem a anunciar corretamente aqui, né? No Instagram, no Facebook. E de uma forma assim que você consiga seguir um passo a passo mesmo e criar sua campanha de anúncios sem depender de nada, sem depender de ninguém, de uma forma simples e rápida, tá bom? A Cláudia mesmo pode falar aí para vocês, ela acabou de comprar, acho que tá conhecendo ainda, mas é um treinamento bem direto ao ponto mesmo, tá? E ainda de bônus, eu ainda coloquei lá também uma aula exclusiva da minha mentoria, tá? Uma aula para você, assim, revisar aí e ajustar todo o seu Instagram, tá? Alinhar tudo aí, saber quais são o que é essencial você colocar na sua bio, quais são os destaques essenciais, né? São 4 destaques essenciais, gente, que vocês precisam criar ali nas bolinhas dos destaques do seu perfil, tá? Então, tudo isso bem detalhadinho, essa parte de postagem, análise de perfil, fiz algumas análises de perfil lá também falando, vocês podem aplicar, podem aproveitar para o negócio de vocês. Ó, a Fabiana de Souza também falando aqui que também comprou, bem-vindas, meninas. Amanhã eu já vou estar entrando em contato com vocês pra gente fazer a análise de perfil que vocês ganharam como bônus, né? Que eu ofereci só para quem comprar hoje, tá? Vai ganhar uma análise minha do seu perfil lá do Instagram, tá? Então, quem quiser aproveitar, além desse preço ridiculamente baixo, tá? Ainda tem lá, para quem comprar hoje, para quem se inscrever hoje aí, ganha ainda essa análise do seu perfil para você saber o que você precisa melhorar aí na sua bio, no seu perfil e tudo mais, tá? Então, você aprende a fazer campanhas, né? No Instagram, no Facebook e ainda aprende como melhorar aí o seu perfil do Instagram.
tá bom? Traços e laços perguntando se vai ficar salva a live. Vai sim, gente. A princípio vai, tá? Instagram tá passando por umas instabilidades aqui e tal, tá mudando algumas coisas. Então, 2 semanas atrás eu tentei salvar e ela não salvou no final, tá? Mas a princípio, assim que eu terminar aqui, eu vou salvar sim, tá? Bom, então, vamos lá, vamos recapitular o que a gente entendeu dessa aula de hoje, tá? Dessa aula da semana aqui. Então, a gente sabe que a gente precisa criar uma imagem atraente, certo? A gente precisa ter um design atraente, a gente precisa ter um design que conecte, né? Isso tudo eu mostro lá, inclusive eu apresento, tá, gente? Uma ferramenta gratuita, um aplicativo gratuito para você criar ali passo a passo a imagem aí para você utilizar nas suas postagens, tá? Essa é uma parte importante aí da sua postagem, que a sua imagem precisa conectar e a gente colocou isso lá no conteúdo desse mini curso também, tá? Então você precisa ter essa imagem atraente, você precisa se atentar para que a sua imagem não pareça um post de venda, tá? Então que ela não pareça um anúncio, importantíssimo isso. Como que eu faço o meu anúncio não parecer um post de anúncio, Aline? Simples, vamos lá. Lembra do que eu falei? Ciclo AIDA, tá? Aplicar o ciclo AIDA e resolver as dores do seu público, né? Então a sua postagem precisa estar entregando algum valor ali para aquele público que você quer atrair. Tá? Então pare de pensar em oferecer o seu produto e passe a pensar em entregar um conteúdo que agregue, ok? Bom, além disso, né, além do ciclo AIDA, além de não se parecer com um anúncio, o que é importante eu considerar num anúncio também? Eu preciso saber criar os públicos, tá? Então eu preciso direcionar para o público certo. Então eu preciso avaliar antes de criar o meu anúncio, eu preciso lá definir quem que vai ser o público daquele meu anúncio, quem é o público do meu negócio, né? A Analia tá dizendo aqui que isso custa muito, isso dá trabalho, né? Realmente, é um processo, tá? Não adianta a gente ir lá para criar anúncio sem saber quem a gente quer atrair, tá? Chances são que você vai ficar jogando dinheiro fora. Então, se atente muito para isso, para avaliar primeiro quem é o público que você quer atrair, tá bom? Bom, então, lembrando dos tipos de público que a gente falou, né? Eu tenho público de envolvimento, eu tenho público semelhante e eu tenho público de interesse. Importante aí a gente saber quais são os tipos de público, quais as opções que a gente tem para a gente poder criar o público mais adequado para aquela postagem, tá? Para aquele anúncio. Bom, e por último, né, a gente falou aqui, então, não devo usar o botão promover, né? Não devo usar o botão promover, somente se eu não souber usar o gerenciador de anúncios, né? Por quê? Porque o gerenciador de anúncios é a melhor ferramenta para a gente fazer isso, tá? Ele vai dar mais opções, ele vai dar mais opções de configuração, de alcance de público, de tudo, ok? Analia perguntando, Aline, a gente pode ter vários públicos? Pode sim e deve, Analia, pode e deve. Inclusive, lá nessa aula do curso que você também é aluna lindona, tem acesso lá, você vê lá que a gente define, a gente cria um conjunto de anúncio para um público e depois a gente copia aquele conjunto, né? E cria novos conjuntos de anúncios ali a partir daquele primeiro, mas já colocando para outros tipos de público. Então, você pode criar ali os vários públicos para o seu anúncio, tá? E você pode ter vários públicos no seu negócio também, né? Tem isso, às vezes eu trabalho, meu público são mulheres, mas são homens também, né? Então, assim, eu vou ter ali que diferenciar isso. Às vezes eu tô fazendo um anúncio e o ideal é que o meu anúncio, ele seja direcionado para aquele público que eu quero atrair, né? Então, assim, primeiro mulheres, depois homens, né? Por quê? Porque os elementos que conectam para um e para outro são diferentes, né? Então, é bom a gente ter essa diferenciação ali também na nossa campanha para a gente ter mais resultado, para a gente otimizar aí os resultados. A Analia falando que ter mais opções ali acaba fazendo quebrar mais a cabeça, né? Mas faz parte, gente.
Eu sempre falo assim, não é fácil, tá? Mas é possível, é totalmente possível e fica muito mais fácil, obviamente, quando a gente já segue ali um método, né? Quando a gente já tem um passo a passo ali para nos ajudar. Tá? Então, assim, se você tem a possibilidade de já comprar, investir, né, num conteúdo que vai te dar esse passo a passo, muito melhor, tá? Por quê? Porque você aprender quebrando a cabeça, além de você gastar muito do seu tempo, você ainda perde dinheiro, porque assim, ficar tentando, testando ali o que funciona e o que não funciona, vai te fazer perder dinheiro, né? Então é bom se atentar para isso também. Tendo a possibilidade, é importante você seguir um método ali para te ajudar nesse processo, tá? E aí é como eu falei, então, se você quiser, né? O meu mini curso se chama Pílula Anticrise, tá? Então é um nome bem é, foi de propósito, né? Me fugiu a palavra aqui, mas assim, foi intencional esse nome. Por quê? Porque ele é uma pequena pílula. Ele é a dose exata que você precisa. Você não vai precisar aprender a assistir milhares de aulas, assistir milhares de coisas para conseguir criar um anúncio. Não. Você vai exatamente ali no ponto, exatamente o que você precisa saber para você criar um anúncio. Se você se inscreve hoje mesmo ainda, você já consegue esboçar ali, criar a sua campanha, tá? Então, nada complicado, tudo bem detalhado mesmo. A Analia tá dizendo aqui, realmente funciona muito bem, isso aí. Então é isso, gente. Esse foi o nosso papo de hoje. Obrigada, alunas lindonas, pela presença de vocês. Obrigada a vocês todos pela presença. E na semana que vem, quinta-feira, 21 horas, estamos aí de novo para mais uma aula aqui no Instagram, tá bom? Beijo para vocês e boa noite. Tchau, tchau.